Vamos ler o texto de Efésios, capítulo de número 1. Nós não vamos, como hoje é uma palestra, então nós não vamos fazer uma exposição desse texto, vamos sim, a título de introdução, fazer algumas colocações de texto, mas desejamos, de fato, trabalhar muito mais o tema. E o tema de hoje à noite é o caminho da graça de Deus nas Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Senhor, essa é a tua palavra e sabemos que ela é viva e poderosa. E pedimos, Pai, que o Senhor traga ao nosso coração a luz que nós necessitamos, a iluminação que precisamos para compreendê-la e para aplicá-la na nossa vida. Assim oramos, Pai, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Por favor, querido, tome assento. Você já se perguntou qual é o tema central da Bíblia? Você já perguntou qual é o personagem principal da Bíblia? Para você, qual é? Às vezes pensamos que o personagem principal da Bíblia são os heróis da fé, como nós costumamos chamar. E há quem diga, não, eu creio que é o apóstolo Paulo, por tantos livros e cartas que escreveu. A Bíblia não é um livro que conta a história de homens. A Bíblia é o livro que conta a história de Deus.
tema principal da Bíblia é o próprio Deus e a manifestação da sua graça. Porque a Bíblia, ela foi escrita, nos foi dada e foi escrita com este propósito, de revelar quem é Deus e qual é este plano eterno que ele tem. É para isso que ela foi escrita, para isso ela nos foi dada. Logo, a Bíblia nos fala de um Deus pessoal, um Deus vivo e verdadeiro, pessoal, cujo propósito, cujo interesse é a glória da sua graça. É manifestar essa graça e ser glorificado pela manifestação da graça que emana dele. O texto que a gente leu, como eu disse, não me propõe nessa noite a fazer uma exposição do mesmo, até porque ouvimos alguns dias atrás uma exposição em um dos nossos cultos, ministrado pelo pastor Israel, capítulo 1 de Efésios. Não tenho essa intenção de fazer essa exposição, mas a título ainda de introdução, Paulo, nesses versos do capítulo 1 e o capítulo 2, você percebe aqui o olhar paulino sobre este plano divino, que não é aqui, não começa na terra. Ele começa dizendo justamente que tudo isso é antes da criação. Este Deus eterno, antes da criação, então já havia planejado, projetado, manifestar a si mesmo ou manifestar a sua graça, a grandeza da sua graça. Daí Paulo vai colocar isso de forma muito brilhante nos versos de 1 a 15, aqui, versos de 1 a 14, como a gente viu na exposição pelo pastor Israel, justamente dessa visão trinitária de Paulo, como ele tem costume de fazer, dizendo que o Pai nos tem abençoado com esta bênção da eleição, com a bênção da predestinação, para sermos seus filhos, ele disse, antes da fundação do mundo. E aí o verso 6, ele diz, para louvor da glória de sua graça. A eleição divina dos eleitos, dos redimidos, antes da fundação do mundo, diz Paulo, é para o louvor da sua graça. Depois ele fala da obra redentiva de Cristo, dando ainda sequência neste plano redentor. Então, o Pai planeja, ele elege, ele predestina para o louvor desta graça dele. Depois ele diz que o Filho produz, então, traz a redenção, a remissão dos pecados. Ele diz que derramou abundantemente, segundo a riqueza da sua graça, trazendo redenção, trazendo perdão, trazendo, então, remissão através da sua morte na cruz. E aí ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor dessa glória dele. E depois ele vai dizer, então, que o Espírito, da mesma forma, então, nos selou, no dia que ouvimos o Evangelho, nos preparando até o dia do resgate, no dia da salvação. Aí ele diz no verso 14, também, no finalzinho, em louvor da sua glória, 3 vezes. Para louvor da sua graça, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória. Se nós perguntarmos, então, do que trata a Bíblia, trata deste louvor da graça de Deus, deste louvor da glória dele. Do que trata essa história? Essa história trata justamente da manifestação deste grande plano de Deus, de manifestar-se, de revelar-se como sendo um Deus cheio de graça. Por isso, no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer do nosso estado, da nossa situação sem Cristo, o que éramos, mortos, escravizados, mortos no pecado, escravizados por nós mesmos, escravizados pelo mundo, pelo diabo. Mas no verso de número 6, no verso 5, ele diz, estando ainda mortos, ele nos deu vida. E no verso 6, ele diz que ele nos fez, nos uniu com ele. E aí no verso 7, ele diz, para quê? Propósito. Qual a razão, qual é a finalidade da nossa salvação? E aí, contrariando o que se pensa, não é para nossa alegria.
embora nos alegremos, embora nos alegramos, não é para a nossa alegria. Ele diz, para quê? Ele diz, para mostrar. Para mostrar. Quando? Ele diz, no futuro, nos séculos vindouros. O quê? Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Do que trata essa história da Bíblia? A Bíblia nos narra justamente essa história da graça de Deus, que vai se manifestando e vai abrindo cada vez mais este leque, até chegar o momento, o grande dia, em que a suprema riqueza desta graça então será adorada, será louvada, será engrandecida. Nós utilizamos na teologia 4 palavras para a gente entender essa história, que são justamente esses 4 atos na história de Deus. Primeiro ato, o ato da criação. Segundo ato, o ato da queda. O terceiro ato, o ato da redenção. E o quarto ato é o ato da consumação. A Bíblia, você vai encontrar justamente esses 4 atos dessa história. É a narrativa bíblica. E vejamos então aqui a manifestação desta graça. No primeiro ato, no ato da criação. Pensamos às vezes que a graça de Deus só vai estar após a queda, mas não. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus aqui, ele manifesta a sua graça criando todas as coisas, céu e terra. E a Bíblia diz no verso 31 que quando Deus cria tudo, viu Deus então que tudo que ele criou era bom. No capítulo 2, versículo 7, diz que então ele formou o homem, do pó da terra lhe soprou o fôlego de vida, e o homem passou a alma vivente. Então nós temos a criação de todas as coisas visíveis e invisíveis. Depois nós temos a criação do homem. E aqui nós olhamos para as Escrituras e percebemos que a criação ela é entendida como o início desse desdobramento desse plano soberano de Deus, mas também começa a descortinar-se justamente a graça de Deus na criação. Primeiro porque a criação divina já é um ato soberano de Deus. Deus não criou o mundo porque se sentia só. Ele cria com um propósito. Ele criou porque ele quis. Ele criou para manifestar essa glória dele. Ele cria todas as coisas a partir do nada. Mas toda a criação já manifesta esta bondade de Deus, já está inerente na criação. Porque quando Deus cria, então Deus declara que é bom, mas depois Deus declara que tudo era muito bom. Deus cria com perfeição e Deus cria com excelência. Ali já há a manifestação desta graça. Por quê? Porque reflete esta bondade intrínseca de Deus. Ele cria o que é bom e é o que é agradável a Ele mesmo. E aqui nós devemos já abrir um parênteses e entender que o mundo não é mau. A matéria não é má, como diziam os filósofos gregos. O mundo foi criado por Deus e Deus viu que era bom. E aqui nós não temos conflito não temos esse conflito dualista entre o espiritual e o material. Agora, aqui está na criação do homem. Aqui nós percebemos então a manifestação dessa graça, porque quando Deus cria o homem, Deus cria a sua imagem e semelhança e um agudei. Aqui sim, nós podemos falar que o homem é a imagem do seu Criador e é o seu aspecto central dessa nossa teologia, quando diz respeito ao homem na criação. E significa que o homem aqui, ele refletia esse aspecto do caráter de Deus, não apenas como racionalidade, mas com moralidade, espiritualidade, santidade e justiça, tendo condição, então, plena de se relacionar com o seu Criador. Aqui o homem é criado à imagem de Deus, e Deus lhe confere dignidade, Deus lhe confere valor,
o tornando corregente da criação, porque a partir dessa criação, Deus dá ao homem o dever de dominar a terra. Aqui nós podemos enxergar o pacto das obras. A vida do homem dependia justamente da sua obediência. Sim, aqui tem graça. Aqui a graça. Nós enxergamos a graça de Deus na criação. Por quê? Porque a criação é puro ato de graça. É uma expressão deste amor divino. Além do fato de Deus estabelecer aqui um relacionamento de aliança com o homem. Isso antes da queda. Antes da queda, Deus deseja ter comunhão com o homem, íntima comunhão com essa criatura. E o que é isso? Isso procede de quem? Do próprio homem? Não, procede do próprio Deus. E isso é manifestação da graça, porque parte dele nasce do coração do próprio Deus. Então, na criação, nós temos a manifestação da graça de Deus em criar todas as coisas perfeitas, em criar o homem à sua imagem e semelhança, dando a este retidão, justiça, santidade, e herdando o homem, então, toda esta racionalidade e espiritualidade, e podendo ele, então, se relacionar com o seu Criador, antes da queda. E aí tem, sim, todo um ambiente permeado, cheio desta graça divina. A graça de Deus estará aí. O segundo ato da criação, o segundo ato da história de Deus é justamente a queda. Lógico, aqui nós enxergamos um pouco mais a graça divina, porque aqui nós temos a graça em meio ao juízo. Texto de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 7, depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A queda, sem dúvida nenhuma, esse evento trágico e central aqui na narrativa bíblica, e marca a entrada do pecado na humanidade, trazendo consigo aí a morte como consequência. Contudo, é neste momento de rebeldia e juízo que a graça de Deus se manifesta de maneira mais clara. Vejamos então aqui alguns aspectos desse ato na história da narrativa divina. Primeiro, a natureza desse pecado e da queda, que é a desobediência, é a quebra do pacto das obras. O Adão, o nosso representante, então quebra o pacto, então desobedece, perdendo o direito à vida eterna. Isso torna universal, porque é a consequência. Então todos os seus descendentes passam a herdar a corrupção do pecado e também passam a herdar a culpa do pecado, porque Adão era o seu representante. Porém, em Gênesis 3, versículos 15, nós temos aquilo que nós chamamos de pacto da aliança, ou aliança da graça, ou pacto da graça. Ou aqueles que chamam aqui o pequeno evangelho, ou o evangelho embrionário, o proto-evangelho. Quando diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este verso aqui, conhecido como o proto-evangelho, então aqui nós temos a anunciação da graça manifesta, a graça que viria ao mundo, que seria justamente Cristo, como sendo descendente desta mulher, para esmagar a cabeça desta serpente. E aqui, então, o evangelho, a graça já é anunciada. Aqui nós temos, então, já o pacto da graça, ou a aliança da graça, quando o homem quebra o pacto das obras. Mas também nós temos aqui a graça de Deus em meio a esse juízo. Por quê? Porque como o homem quebra o pacto, torna-se culpado, e agora começa a ter culpa e já não consegue mais aproximar-se de Deus, toma para si as folhas para poder cobrir a sua nudez, mas diz o texto que aqui Deus Deus sacrifica um animal e provê peles para que essa pudesse cobrir a nudez dos nossos pais. Esse primeiro ato, esse primeiro derramar de sangue, ali já temos a manifestação
desta graça, a cobertura do pecado, sendo já prefigurado, já sendo já refletida a imagem da cruz de Cristo sobre os nossos pais. Aqui nós temos esse ato da graça divina. Mas também temos a manifestação desta graça divina na expulsão do paraíso. Porque eles são expulsos, embora expulsos do paraíso, mas na verdade, apesar de ser um juízo, era também um ato gracioso de Deus. Por quê? Para que eles não tivessem acesso à árvore da vida em seu estado de pecado, tendo assim sido eternamente presos em um estado de separação eterna de Deus. Então, os anjos que foram colocados ali não era apenas para poder puni-los, aplicando um juízo, mas para protegê-los. Era um ato gracioso de Deus. A queda, na verdade, nós vamos perceber que ela vai dar oportunidade para essa manifestação da graça. Por isso, Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, que por meio de uma ofensa veio o juízo, mas por meio da obediência de um só é que veio justamente a graça. Falando aí acerca de Jesus. Lógico que nós temos que entender que a queda não foi nenhum acidente de percurso. Deus mantém a sua soberania, o seu decreto soberano, também na queda. Deus é soberano em todo o tempo, ele não perde o controle, a queda fazia parte deste plano divino. Entenda isso. E a queda também fez parte dos decretos de Deus. Por quê? Porque aqui, pela queda, nós vamos ver, através da queda, essa manifestação da graça. Embora os nossos pais estivessem vivendo debaixo da graça, já em um ambiente cheio de graça, mas essa graça se torna evidente com a queda. É a queda que vai oportunizar a manifestação da graça. Não é à toa que Agostinho dizia, bendita queda, por causa justamente daquilo que a graça nos trouxe em Cristo Jesus. A graça nos traz, então, a esperança da redenção na queda. Desde o momento da queda, Deus começa, então, a colocar este plano de redenção em ação. E começamos, então, a enxergar aí o plano redentivo de Deus, o plano da graça de Deus se manifestando em toda a história bíblica. Podemos ver, então, no terceiro ato, justamente que é a redenção. A graça que vai culminar, que vai ter aqui na história, que vai ter aqui neste mundo o seu ápice, como diz Paulo, vai se tornar-se manifesta em Cristo Jesus. Então, a graça redentora de Deus, ela é revelada em toda a história, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ao contrário do que muita gente possa pensar. Muita gente pensa que a graça só faz parte do Novo Testamento e que no Antigo Testamento a graça não está presente. Pelo contrário, desde a criação esta graça está presente. Com a queda, esta graça, então, ela se manifesta de uma forma muito mais clara. Daí a gente vai percebendo que todo o relacionamento de Deus com o seu povo, tanto indivíduos como nação, vai ser através, única e exclusivamente, através da graça. Ninguém foi salvo na antiga aliança pelas suas obras. Todos foram salvos pela graça do Senhor. Veja, por exemplo, Abraão, ele é chamado, e quando Deus o chama, lhe promete fazer dele uma grande nação. A graça de Deus aqui é evidente na escolha soberana de Abraão e nas promessas incondicionais que foram feitas a Abraão. Abraão não recebe uma promessa condicional. Pelo contrário, Deus o chama e faz promessa incondicional. Aqui está a graça. A promessa de um filho, Deus promete a Abraão um filho, apesar da sua idade avançada, apesar da esterilidade de Sara. E aqui, quando se concretiza, então se concretiza única e exclusivamente pela graça. E diz o texto bíblico mais adiante que Abraão é justificado aqui não pela sua obediência, não pela sua fé, não pelas suas obras, nem tampouco pela sua circuncisão, mas justamente por conta
da graça divina. A fé é só o meio por onde vem a justificação. O próprio Isaac, quando é substituído lá no sacrifício, há uma manifestação da graça. Porque quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, então Deus proveu um carneiro para substituir, um cordeiro para substituí-lo. Aquilo já apontava também para Cristo como nosso substituto, mostrando a graça de Deus em prover a salvação. Podemos perceber também a graça de Deus na vida de Jacó, na escada que ligava a terra com o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Deus aparece a Jacó nesse sonho, e renovando a promessa que fez a Abraão. E aqui, apesar do caráter enganador de Jacó, então se destaca a graça de Deus na vida dele. Deus o escolhe, Deus o abençoa, não por mérito, mas única e exclusivamente pela sua graça. Quando nós temos, então, o estabelecimento da lei e o pacto agora, da lei mosaica, quando Deus começa a formar a nação, nós temos o êxodo, a Páscoa, e ali nós temos o Cordeiro Pascual, o sangue que deveria ser colocado nos umbrais da porta. Este sangue era o sangue que representava justamente o Cordeiro de Deus, representando Cristo. Outra vez aqui, os israelitas, ou o povo de Deus, foi salvo ali justamente pela graça. Não foram as suas obras, mas foi exclusivamente a graça. Lá no tabernáculo, no dia da expiação, então todo o sistema sacrificial, segundo a lei mosaica, aonde eles deveriam apresentar sacrifícios para a remissão dos seus pecados, tudo aquilo representava Cristo. Evidentemente, todo meio deles se achegarem a Deus, todo meio deles se apresentarem ao Senhor e terem seus pecados perdoados e serem salvos, eles eram salvos também pela mesma graça. No livro dos Salmos, temos Davi no Salmo 51, não confiando na sua justiça, sabendo ele que não a tinha, ele, pelo contrário, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui é uma oração de arrependimento, e no Salmo de número 33 ele vai dizer que é bem-aventurado aquele a quem Deus perdoa o pecado e a quem Deus não atribui nenhuma injustiça. O que é isso? É graça. No Salmo 103, fica clara a misericórdia do Senhor, a piedade do Senhor, a longanimidade, a bondade do Senhor sobre o seu povo. Outra vez, a misericórdia e a graça de Deus aqui, então, é vista como sendo aquela que mantém, que sustenta o seu povo. Quando eles apelam justamente para a misericórdia de Deus, como disse lá o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é a misericórdia do Senhor. Ele fala desta graça, deste amor pactual, da graça. Por que Deus abençoa o seu povo? Por causa da Isaías 53, o profeta Isaías, no texto do capítulo 53, nós temos ali o que seria o Evangelho segundo Deus. Alguém morrendo pelo povo, a manifestação pura da graça divina, do sacrifício remidor, do sacrifício de Cristo na cruz. Jeremias vai dizer no capítulo 31 que Deus escreveria, faria uma nova aliança e escreveria a lei não na mente, não em tábuas, mas no coração do povo. Daria um coração não de pedra, mas um coração de carne e manifestação da graça. Ezequiel fala da promessa de um coração novo, aonde o Espírito novo seria colocado no povo. Então, outra vez aqui o profeta está falando justamente dessa manifestação da graça. Então, meus amados, em toda a história do Antigo Testamento, em todos os personagens bíblicos que temos e em todos os momentos do povo de Deus da Antiga Aliança, se relacionando com Deus, eles se relacionam através dessa graça divina, através da manifestação desta graça.
Mas chega o momento de Deus, então, encarnar esta graça, manifestar plenamente esta graça. É aí o texto que foi lido devocionalmente, João capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Na encarnação, vemos a graça de Deus aqui em ação. Cristo, então, ele é a graça personificada. No seu próprio ministério, ele é a graça personificada. O Espírito do seu Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Todo o seu ministério aqui foi marcado por atos de graça. A graça era abundante e a pecadora pôde vir por trás e tocar na sua orla em silêncio e dele receber virtude, graça. Mas é na cruz que nós temos aqui a clareza, a manifestação maior desta graça, onde Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É na morte de Cristo, o clímax da graça redentora de Deus, onde Jesus toma sobre si a penalidade dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E aqui nós podemos, então, agora, de uma maneira muito mais clara, enxergar as bênçãos que essa graça nos traz em Cristo Jesus. Por esta graça, nós temos a bênção do perdão completo dos nossos pecados, como diz Hebreus, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Aqui nós temos a justificação pela fé, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24. É aqui pela graça que somos regenerados. É pela graça que nascemos de novo e assim podemos adentrar e ver o reino de Deus. É pela graça que somos feitos filhos de Deus. Vindo na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somos recebidos como filhos de Deus por esta graça. Como diz Paulo aqui aos Efésios, no capítulo 1, é por esta graça que nos tornamos a habitação do Espírito, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo nos habita, faz morada em nós, nos selando para o dia da redenção. Mas também é por esta graça que há transformação na nossa vida, que há santificação em todos nós como rosto, desvendados, contemplando como pelo espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor. Agora, aquela imagem perdida lá na queda, então temos essa imagem restaurada através deste processo chamado santificação, que é operado em nós, não pelas nossas forças, mas mediante a graça divina. É pela graça que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, esse pacto da graça nos traz acesso direto a Deus. É por esta graça que temos segurança eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Temos a segurança da nossa salvação. É por esta graça que desfrutamos desta paz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, por esta graça que nós temos esperança da glória eterna. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Há uma esperança de uma manifestação plena desta graça. E aí vamos para o último ato, que é o ato da consumação. O triunfo da graça no porvir, na vida dos redimidos, dos eleitos.
aqui na graça, na consumação, a consumação da história da redenção de Deus, ele é o clímax da manifestação desta graça, para manifestar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Se hoje já vemos esta graça sendo manifestada, então na eternidade haverá uma manifestação plena da suprema riqueza da graça do Senhor. Primeiro, nos novos céus e na nova terra que serão criados, como diz João em Apocalipse capítulo 21, que viu um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu já passou, o segundo, a terra também já passou, tudo passou, o mar já não existe, a morte já não existe, ali já não há mais luto, ali já não há mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A criação, ela é renovada, ela é transformada, refletindo a plenitude da graça de Deus. Como diz Paulo lá no capítulo 8 de Romanos, a criação geme, esperando o quê? Esperando esse dia, o dia da manifestação plena da graça de Deus, quando seremos recebidos de fato como filhos de Deus, lá na glória. Então, naquele dia, então toda a criação será renovada, será transformada, será resgatada. Aqui não haverá maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A maldição do pecado já não existirá, totalmente removida para sempre. Aqui nós teremos a glorificação dos eleitos, com corpos glorificados, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, diz Paulo. Os crentes, nós receberemos corpos glorificados, livres de qualquer fraqueza, doença ou mortalidade. Este é um ato de graça que nos transforma à imagem gloriosa de Cristo. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos participar da glória do Senhor, como diz Paulo. Nós, os filhos de Deus, também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos, diz o texto, glorificados. Aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que Cristo será glorificado nos santos. Nós vamos compartilhar da glória de Cristo, sendo co-herdeiros com Ele, dessa herança. E ali haverá, então, essa manifestação plena da graça de Deus. E aqui nós temos, irmãos, uma plena visão de Deus. Porque agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, diz João, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Na consumação veremos Deus face a face. Essa visão dessa manifestação máxima da graça do Senhor. Aqui, irmãos, teremos uma intimidade, uma comunhão perfeita. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A comunhão perfeita e plena por conta desta graça. E aqui o louvor a Deus é justamente por causa desta graça, que esse é o objetivo de Deus em toda a história bíblica. Essa adoração perpétua. Como diz Apocalipse capítulo 5, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O objetivo final da graça, irmãos, é nos levar a adorar a Deus e glorificar eternamente a Ele, pelo que Ele é, um Deus gracioso. Toda a criação vai se unir em uma só voz em louvor a Deus, a este Deus soberano, a esse Cordeiro exaltado, que deu a sua vida, que nos resgatou do pecado. E por fim, o que teremos na eternidade, irmãos, na consumação, é o testemunho, e nós somos esse testemunho da graça. Como diz Paulo aqui no capítulo 2, verso 7.
para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós seremos essa vitrine desta graça de Deus. Teremos essa exposição. É como se na glória e na eternidade, anjos fossem perguntar: quem são esses que estão agora aqui diante do Cordeiro? Quem são esses que estão diante do Senhor? Esses são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que foram comprados pelo seu Filho. Esses são aqueles a quem o Pai amou antes da fundação do mundo, a quem o Pai enviou o seu Filho, a quem o Filho foi e deu a sua vida, a quem o Espírito foi, chamou e selou, a quem o Filho um dia trouxe, arrebatou e trouxe para a glória. Esses são justamente os pecadores a quem o Pai amou de forma incondicional. Por que fez isso? Ele fez isso para mostrar o Deus gracioso que Ele é. Olha a suprema riqueza desta graça. A suprema riqueza da graça em tomar pecadores miseráveis e transformá-los em filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros da glória, junto com seu Filho Jesus. É a suprema riqueza da glória. Nós seremos o testemunho dessa grandeza de Deus. Teremos o testemunho disso. Meus amados irmãos, essa doutrina da graça nas Escrituras, ela é preciosíssima para nós no nosso dia a dia. É sobre justamente isso que nós vamos estar pensando nos dias que se segue aqui da nossa conferência, né? Vamos olhar alguns aspectos bastante doutrinários e práticos também. Mas me permita fechar aqui com apenas 4 aplicações dessa doutrina da graça de Deus nas Escrituras. Primeiro, meus amados irmãos, reconhecer a graça de Deus na criação deve nos fazer entender que a criação, sim, é algo bom. Não é uma coisa ruim. E na criação existe a manifestação da graça de Deus. Portanto, a natureza não é má. Pelo contrário, sofre por conta do pecado, mas ela não é má. A matéria não é má. Cada aspecto da natureza, desde as estrelas do céu até as flores do campo, é um reflexo da criatividade, da bondade, da graça desse Deus. Não pode existir para nós separação entre sacro e profano. Ele diz que tudo é puro para os puros de coração. E devemos aprender a amar a natureza e cuidar dela mais do que todos os outros homens nessa terra. Por compreender que essa natureza manifesta o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Devemos compreender isso, valorizar isso e adorar a Deus por tudo que Ele criou. Adorar e glorificar. E ver nesse dia a dia nosso traços desta bondade, desta graça de Deus em criar cada coisa. Segundo, devemos reconhecer, meus amados irmãos, também aqui, a nossa pecaminosidade, a nossa dependência da graça de Deus diariamente. Devemos constantemente reconhecer a profundidade do nosso pecado e a necessidade desta graça transformadora de Deus. Isso envolve tanto uma confissão pessoal, quanto, meus amados irmãos, a intercessão uns pelos outros. Aqui devemos enxergar a queda e enxergar o quanto ela nos afetou, mas também enxergar a grandeza da graça de Deus no nosso resgate, porque a Bíblia nos diz o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Devemos aprender a viver diariamente os benefícios da graça de Deus na nossa redenção. À luz da redenção de Cristo, devemos permitir que a graça de Deus nos transforme diariamente. Não existe santidade sem graça. Não existe santificação sem graça. Não existe vida cristã sem graça. É impossível viver a vida cristã sem a graça. É impossível todos os dias vivermos sem esta graça. Então devemos permitir que esta graça cada dia nos transforme e toque em áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas, no nosso caráter pessoal,
nos nossos relacionamentos, devemos deixar e permitir e clamar a Deus para que esta graça seja abundante no nosso viver diário. E, finalmente, devemos viver na esperança eterna dessa plenitude da graça nas nossas vidas. Devemos viver com a esperança firme nesse dia da consumação de todas as coisas, onde a graça de Deus vai triunfar plenamente, plenamente. E seremos participantes da glória de Cristo. Seremos recebidos como filhos de Deus na eternidade. E seremos testemunhas vivas da graça do Senhor. Vamos poder, então, manifestar pelos séculos vindouros, por toda a eternidade, o quanto nosso Deus é gracioso. O quanto nosso Deus é rico em graça. Somos nós essas testemunhas. Devemos viver com essa esperança, com essa grande expectativa. Por isso, o sofrimento não pode nos abater neste mundo, porque existe algo muito maior que nos aguarda. Algo muito maior que nos espera. Devemos, então, entender que aqui não é o nosso momento de ficar. Aqui, o sofrimento é justamente para a gente entender que o mundo, para todos nós, ele é temporário, ele é passageiro, que há uma esperança maior e que coisas maiores e grandiosas Deus tem reservado para os seus filhos, para os seus servos. A plenitude, a manifestação plena da graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nesses dias a aprender, a compreender e, acima de tudo, a viver a abundância desta graça. Amém? Por favor, fique de pé para a gente orar ao Senhor.